Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga que nos assiste. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel e estou hoje aqui para ministrar a última lição da Escola Bíblica Dominical, na lição dos jovens, lição de número 13, e nós estudamos nesse trimestre sobre vigilância, justiça e o culto a Deus. E nós estamos chegando hoje à última videoaula de número 13, que traz por título Malaquias. Deus se importa com a família. Essa aula data do dia 26 de setembro de 2021 e eu quero agora adentrar então a última lição desse trimestre, e essa lição é a lição que encerra o terceiro trimestre de 2021. O nosso texto do dia está em Malaquias capítulo 2, versículo 13 e 14, que diz: E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher do teu concerto. A síntese: honramos a Deus quando cumprimos os votos do casamento e satisfazemos o ideal de Deus para a família, né? E o ideal de Deus é que a família não se acabe, não tenha fim, né? Não se termine, não se separe. E mais para frente eu vou te passar essa referência bíblica. O nosso objetivo geral são três. No tópico 1 é explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias. No tópico 2 é reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente. E no tópico 3 é compreender que o propósito de Deus para as nossas vidas implica na construção de um relacionamento familiar agradável e feliz. Eu quero cumprir juntamente contigo esses tópicos, e você que é professor, professora, cumprirá juntamente com a sua classe. O texto bíblico de hoje está em Malaquias, capítulo 2, versículo do 10 ao versículo 13, né? E eu já quero te aconselhar também a não apenas ler o texto bíblico aqui referenciado, mas leia todo o livro de Malaquias. É um livro pequeno, ele tem apenas 4 capítulos, pois é um dos profetas menores, é o último livro do Antigo Testamento que fecha o cânon das Sagradas Escrituras. Então leia todo o livro, por certo servirá de bênção para a tua vida. A nossa introdução, de acordo com a tradução da Septuaginta, né? O que é Septuaginta? A Septuaginta é a versão dos 70, né? É a primeira versão traduzida da Bíblia hebraica para o grego, né? Grego koiné, e koiné significa comum, né? O grego mais comum, que também é o grego do Novo Testamento. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Sua posição no cânon justifica-se pelo fato de ter sido a derradeira voz profética no Antigo Testamento, né? Comumente, quando falamos desse livro, pensamos em dízimos e ofertas. De fato, esse tema foi muito bem abordado por Malaquias. No entanto, não foi o assunto principal de sua profecia. O livro aborda como assunto principal a sacralidade do relacionamento entre o indivíduo e Deus, e entre o indivíduo e sua família, né? Então, um assunto importantíssimo nas entrelinhas do livro de Malaquias é a questão do casamento, né? E a gente vai aprofundar isso agora nos nossos tópicos e subtópicos. Está aí o resumo prático, o resumo claro e objetivo do tópico, ou melhor dizendo, a nossa introdução. E eu quero adentrar os nossos tópicos agora, e como sempre eu vou resumi-los para você de forma clara, prática e bem objetiva. Tópico 1, Malaquias, né? Tópico 1, Malaquias. O tópico 1, ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, Malaquias. Seu nome significa mensageiro, né? E eu quero te lembrar ainda que nós temos uma mensagem para a tua vida. E qual é a mensagem? A mensagem é as boas novas do Evangelho de salvação, né? Assim como o nome de Malaquias significa mensageiro, ainda a gente tem as boas novas para apresentar para o mundo, né? E as boas novas são a palavra
de Deus. E Romanos, anote essa referência, como todas as outras que eu passo durante a lição. Romanos 10:15 vai dizer: e como pregarão, né, se não forem enviados? E como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegre as novas ou as boas novas, né? Glória a Deus. Então, quão formosos são os pés, né, daqueles que anunciam as boas novas. A mensagem do evangelho ainda muda a vida da pessoa, ela transforma, ela salva, ela restitui, ela restaura, ela dá um futuro, ela dá uma esperança e no fim uma vida eterna com Deus. Aleluia! Assim diz o tópico: sabemos apenas que ele foi um profeta fiel, que viveu em uma Judá pós-exílica, né? Ele foi contemporâneo de Neemias, demonstrou sua fidelidade e devoção a Deus, combatendo práticas pecaminosas que eram consentidas em seu tempo. Embora a profecia não registre datas precisas, como nos casos de Ageu e Zacarias, por inferência, chegamos à conclusão que o livro foi escrito por volta de 430 a 420 antes de Cristo, né? E eu quero destacar a palavra aqui, que ele foi uma pessoa, né, fiel a Deus, né? E em todos os tempos, em todas as gerações, Deus tem os seus remanescentes. Sempre foi assim, sempre será assim. Lembra de José no Egito, um remanescente. Lembra de Daniel na Babilônia, um remanescente, né? Então Deus sempre tem os seus remanescentes. No finalzinho do tópico diz assim: aquele era um momento difícil para servir ao Senhor, pois os religiosos mostravam-se indiferentes e as pessoas agiam segundo suas próprias vontades. Faltava temor ao Senhor, né? E o que é temor ao Senhor? O que é temer ao Senhor? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, alguém que não teme a Deus nem sequer começou a ser sábio ainda. Mas a pergunta continua: o que é temer ao Senhor? Provérbios, capítulo 8, versículo 13, anote essa referência, assim como todas as outras. E eu quero te lembrar que no final dessa videoaula, após eu postar ela aqui no meu canal do YouTube, eu disponibilizo um PDF de toda a aula no grupo do Telegram da EBD, onde tem todos os tópicos que eu abordo, todos os assuntos, as minhas anotações, as ponderações que eu faço, os textos que eu uso, porque nem sempre tudo que eu coloco, tudo que eu anoto, tudo que eu pondero, eu tenho tempo de falar na aula, para não tornar uma aula tão longa, tão extensa. Então eu vou sintetizando o assunto, mas no PDF que eu disponibilizo está tudo ali. Então você quer ter acesso a esse PDF, entre no grupo do Telegram e de forma gratuita você tem acesso a esse material, tá bom? Então Provérbios 8:13 diz: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, isso o Senhor odeia. Então o que é temer a Deus? Temer a Deus é odiar o mal, né? Odiar a soberba e a arrogância. Isso é temer a Deus. Glória seja dada a Jeová. Subtópico 2, contexto histórico. No tempo de Malaquias, os judeus já haviam retornado para Jerusalém há 100 anos aproximadamente, e com o tempo foram tornando-se apáticos na prática da fé. Malaquias chegou a denunciar a adoração hipócrita e robotizada, bem como a corrupção do sacerdócio, né? E eu quero destacar aqui essa questão de uma adoração hipócrita e robotizada. Isso nada mais é do que a mesma coisa que acontecia nos tempos de Jesus. Isso nada mais é do que a mesma coisa que acontecia no tempo de Isaías. Isso nada mais é do que acontece hoje no nosso tempo. Tanto que Jesus vai fazer uma citação no Evangelho de Mateus do que Isaías falou no seu tempo.
Por quê? Porque estava acontecendo no tempo de Jesus o mesmo que aconteceu no tempo de Isaías, o mesmo que aconteceu no tempo de Malaquias, o mesmo que acontece no nosso tempo. Por quê? Porque o sábio vai dizer que nada há de novo debaixo do sol. E o que Jesus falou acerca da adoração de uma adoração hipócrita, uma adoração robotizada? Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia! Então é Jesus falando: olha, esse povo me adora, o povo me honra da boca para fora, porque a sua vida de fato não condiz com o que eles falam. Por quê? Porque eles falam uma coisa e praticam outra. Então eles me honram com a boca, mas as suas atitudes demonstram o quanto eles estão distante da minha presença. Glória a Deus. Subtópico 3: estrutura e mensagem do livro. O livro de Malaquias apresenta em sua introdução a palavra peso, no hebraico mazá, que significa sentença pesada. O livro é uma denúncia contundente contra o formalismo religioso. O povo precisava ser confrontado e corrigido. O livro pode ser dividido em duas partes. A primeira é uma exortação. A segunda parte do livro refere-se ao prenúncio profético do dia do Senhor. Toda a profecia é costurada por meio de perguntas retóricas incisivas que procuravam despertar a população judaica, levando-os a refletir sobre a sua triste condição espiritual. Então essa é a estrutura do livro, essa é a mensagem do livro de Malaquias. Estrutura essa que o livro se divide em duas partes, e mensagem essa que Isaías tenta, ou melhor dizendo, Malaquias, ele exorta o povo e ele faz o povo lembrar, né, profetizando que haveria o grande e terrível dia do Senhor. E com isso a gente cumpre o objetivo geral do tópico 1, que é explicar o contexto social e a estrutura do livro de Malaquias. Então está aí o nosso resumo prático, claro e objetivo do tópico 1. Eu quero avançar com você agora ao tópico 2. Tópico 2, indiferença religiosa. O tópico 2 ele tem apenas 2 subtópicos, sendo o primeiro deles a ingratidão, né? E quando a gente fala de ingratidão, a gente está falando de uma coisa muito séria. Por quê? Porque ingratidão é aquilo, ou é o pecado que o Senhor abomina, né? Juntamente com o orgulho, com a soberba. Mas um coração ingrato é coisa difícil de se lidar, porque uma pessoa ingrata é aquela pessoa que tu ajuda e tu ajuda novamente, tu estende a mão e tu abençoa, e ela olha para ti e te trata indiferentemente, sendo ingrata por tudo que tu já fez por ela, né? Então isso, eu sempre digo que a gratidão, ela atrai a bênção de Deus, enquanto que a ingratidão afasta a bênção de Deus. E por que a gente tem que ser grato? Porque a Bíblia manda. Olha o que a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz, né? Dai graças em tudo, né? Então a gente deve dar graças em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Irmão, até mesmo no momento ruim, sim. Por quê? Porque ainda a gente acredita em Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente, mesmo sem entender, pela fé, a gente crê que todas as coisas contribuem para o nosso bem, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, a vontade de Deus para a nossa vida é agradável, e a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? Da metade para o final do subtópico diz assim: o Senhor reafirmou sua escolha, revelando cuidado com Jacó.
citado como um autêntico representante do povo de Israel. Ao longo dos anos, o Senhor demonstrara todo o seu amor pelo povo. E ainda assim, Israel não sabia reconhecer e corresponder tamanho amor. O problema da ingratidão é que, além de cegar os olhos, ela também priva o coração da emotividade e rouba o entusiasmo da religião. Olha que interessante, né? Então, olha todas as áreas e os âmbitos que a ingratidão afeta, né? A ingratidão, além de cegar os olhos, ela priva o coração, né? Então, a pessoa que é ingrata, ela não enxerga tudo que alguém já fez por ela e ela não nutre um sentimento de amor, de carinho por aquela pessoa, né? E eu quero te lembrar, eu quero nesse momento fazer te lembrar quantas coisas o Senhor já fez por ti, quantas vitórias o Senhor já te deu, quantas portas o Senhor já abriu, quantas guerras Ele já pelejou para ti, quantas vezes Ele já te tirou do deserto, Ele já entrou no vale aonde você estava e ali estendeu a mão para você, te abençoando. E eu tenho um texto importante para citar nesse momento, que é o Salmo 116, versículo 12, que diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O verso 13 responde, que diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Por quê? Salmo 126 e 3 vai responder claramente, a gente cuidando do contexto do texto, né? Mas Salmo 126 e 3 vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Glória a Deus. Esse é o resumo do subtópico 1. Avançamos então, subtópico 2, descaso religioso. Os sacerdotes foram acusados de desprezar o nome do Senhor. Eles traziam ofertas imundas e realizavam sacrifícios de qualquer maneira. Não se preocupavam com as exigências da lei. Deus não tinha prazer nesse tipo de oferta e sacrifício. Por que não? Porque para Deus, muito mais vale do que a nossa oferta, para Deus muito mais vale do que o nosso sacrifício, a nossa obediência. Porque Deus tem muito mais prazer na minha e na tua obediência à sua palavra do que nos sacrifícios e nas ofertas que a gente pratica. E aonde está esse princípio bíblico? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Assim diz a palavra: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia! Então, irmão e irmã, obediência. É isso que o Senhor pede de nós. Obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos. Muito mais vale para o Senhor uma pessoa grata e obediente do que uma pessoa ingrata que vive oferecendo sacrifício de tolo. Obediência, né? É isso que o Senhor espera da minha e espera da tua vida. Aleluia! Da metade para o final do subtópico, os sacerdotes faziam acepções de pessoas na aplicação da lei. A balança deles era injusta, pois eram interesseiros em suas relações interpessoais. Faziam de suas funções sacerdotais uma fonte de vantagens pessoais. A verdade, a justiça e a honestidade eram ignoradas por eles. Pessoas eram prejudicadas na aplicação de uma lei
injusta, né? Olha que coisa. Então na aplicação de uma lei injusta, as pessoas eram prejudicadas. Por quê? Porque esses sacerdotes faziam acepção de pessoas. Eles tinham uma balança que era injusta. Era 2 pesos, ou era, melhor dizendo, 1 peso e 2 medidas. E Deus abomina isso. Por quê? Porque para Deus não existe acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. E aonde está isso, irmão? Carta de Romanos, ou melhor dizendo, Carta de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Você pode glorificar a Deus? Então está aí o perigo religioso, né? Que é o objetivo que a gente precisa cumprir do tópico 2, que fala sobre reconhecer os perigos de uma religião apática e indiferente. Uma religião apática e indiferente é uma religião que faz acepção de pessoas. É uma religião que favorece um e desfavorece outro. É uma religião que pesa de uma forma o ato de uma pessoa e o mesmo ato de outra pessoa pesa de outra maneira. É uma religião que, aonde os seus sacerdotes que estavam à frente da obra, eles usavam as suas posições para ter vantagens próprias, né? Então está aí o perigo de uma religião apática e indiferente, e esse é o resumo prático, claro, o objetivo do nosso tópico 2. E eu quero avançar contigo agora ao último tópico da lição, o nosso tópico de número 3. E o nosso tópico de número 3 traz por título: A família é importante. O tópico 3 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, casamento misto. Os homens de Judá foram desleais a Deus ao se casarem com mulheres estrangeiras. Existiam leis divinas prescritas orientando a construção familiar. No entanto, os homens tomaram suas próprias decisões. A despeito da ordem de Deus, os judeus estavam se casando com as filhas de um Deus estranho. Essa questão não era racial, mas espiritual. E a gente tem um princípio na palavra de Deus para essa questão de casamento de crente com não crente, de pessoas que servem a Deus com pessoas que não servem a Deus. E o princípio está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, que vai dizer: não vos preendeis a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e a comunhão que tem a luz com as trevas, né? Então, é um princípio bíblico onde ele está nos ensinando, nos orientando a não nos prender a julgos desiguais. E o que é um julgo desigual na situação do casamento? É alguém crente casar com alguém ímpio. Por quê? Porque não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios, não adoram ao mesmo Deus, não tem as mesmas práticas de vida, e isso é um julgo desigual. Porque enquanto um quer ir para o culto, o outro quer ir para o bailão. Enquanto um quer tomar santa ceia, o outro quer tomar bebida. Enquanto um quer se vestir decentemente, com pudor, o outro quer se vestir de uma forma mundana. Então é um julgo desigual. Então o que a Bíblia diz: não vos prendais a julgos desiguais. Cuidado. Continuando, para a igreja atual também existem princípios divinos para o casamento. Ame e se relacione com alguém que sirva a Cristo e tem compromisso com Cristo. Não se una a alguém que se recusou a se unir com Cristo, né? Então, é o que a gente acabou de falar, e eu quero chamar a atenção para as 3 principais decisões que uma pessoa pode tomar nessa vida. E a primeira e mais importante decisão que uma pessoa deve e tem que tomar
é a decisão por Cristo, né? Aleluia. Por quê? Porque isso influenciará na nossa vida e na nossa eternidade. Então você precisa decidir em vida por aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Para quê? Para que você tenha uma vida eterna gozando da presença de Jesus. A segunda escolha, a segunda decisão mais importante da vida de uma pessoa é por viver o propósito de Deus para a tua e para a minha vida. A gente precisa viver o propósito de Deus. Por quê? Porque Deus tem um lindo propósito para a nossa vida e a gente precisa se enquadrar dentro do plano de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita para a minha e para a tua vida. E a terceira decisão mais importante que uma pessoa pode tomar é o seu casamento, né? Por quê? Porque o casamento influenciará no resto da tua vida. A pessoa que você escolhe para unir-se é a pessoa que você passará o resto da sua vida ao lado dela. E por que o casamento não vem antes do propósito? Porque eu entendo que antes de Deus unir pessoas, Deus une propósitos. Então, escolha por Cristo, viva o propósito dele para a tua vida e se case com alguém que sirva, ame a Deus e também viva o seu propósito. Glória a Deus. Avançamos, subtópico 2, divórcio. Da metade para o final, assim diz o texto: os homens estavam ignorando o propósito divino por causa da corrupciência da carne, né? O que é corrupciência da carne? É o desejo exacerbado, descontrolado pelo pecado, né? Deus esperava que os homens honrassem seus compromissos sendo leais para com a sua mulher da sua mocidade. O profeta anunciou que o Senhor desaprova o divórcio e a violência decorrida desse ato, né? Então, está aí uma questão importante. Qual questão? É que o Senhor, ele não concorda, ele desaprova o divórcio. Mas, irmão, a Bíblia diz que pode-se dar carta, né? Pode-se dar carta de divórcio, né? Para uma mulher, né? Peraí, Deus permitir não significa que Deus aprove aquela situação. Deus permite que em certas situações o homem possa repudiar a sua mulher ou a mulher repudiar o seu marido, mas Deus permitir isso não significa que Deus concorda com isso. E o texto deixa claro isso. E qual é o texto? Mateus capítulo 19, o versículo 8 e o versículo 9. Eu menciono agora que diz: disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Olha, Jesus está dizendo, olha, pela dureza do coração de vocês, pela dificuldade que vocês têm em perdoar, Moisés permitiu que vocês dessem carta de repúdio. Mas no princípio, ou seja, Cristo remete tudo ao princípio da criação. E Cristo diz, mas no princípio não era assim. Olha que interessante. E ele continua dizendo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de adultério, e casar com outra, comete este então adultério com a outra. E a que se casar com a repudiada, também comete adultério com ela. Então Jesus está dizendo, olha gente, Moisés permitiu dar carta de repúdio às vossas mulheres pela dureza do vosso coração. Mas em casos de adultério, aonde não existe o adultério, não há permissão bíblica para uma separação. A separação, ela só é permitida em caso de adultério. Se não for o caso de adultério, não se separe.
porque você estará indo contra os princípios da Bíblia. Fica aí então a nossa orientação para a tua vida, glória a Deus. No finalzinho do tópico assim diz: a semelhança da geração de Malaquias, muitos jovens estão deixando a concupiscência da carne derrotá-los, né? Não viva segundo a carne, mas viva segundo o Espírito. Por que devemos viver segundo o Espírito? Romanos capítulo 8, versículo 1 responde: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Por que devemos andar segundo o Espírito? Porque aqueles que andam segundo o Espírito não têm condenação contra a sua vida. Glória a Deus. Avançamos então, subtópico 3. Família. Nossa relação com Deus influencia a nossa relação familiar, e esta interfere na forma como nos relacionamos com o Senhor. Fomos criados com a capacidade de amar. Foi Deus quem uniu pela primeira vez o homem e a mulher, perpetrando o casamento como uma instituição divina. Então, o que a gente precisa fazer? Amar. Amar a nossa esposa, amar os nossos filhos, amar os nossos pais, embora o primeiro mandamento com promessa seja, honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias na face da terra, mas a gente precisa amar. Por quê? Porque quem não ama não conhece a Deus. E aonde está esse princípio? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 8, diz: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Glória a Deus. Então que você venha, através da ajuda do Espírito Santo, nutrir amor pela tua esposa, pelo teu marido, pelos teus filhos, pelos teus familiares. Aleluia! Aí está então o resumo prático, claro, objetivo do tópico 3. Vamos agora à nossa introdução ou à nossa conclusão, e eu concluo aqui a última videoaula desse trimestre. Conclusão: o livro de Malaquias nos ensina que o casamento não pode ser concebido como um convênio transitório, que pode ser desfeito facilmente sem nenhum tipo de implicação espiritual. Pelo contrário, o matrimônio deve ser idealizado como um contrato, melhor dizendo, jurídico, de uma união espiritual a ser honrado e venerado, né? Então está aí o resumo prático, claro, objetivo da última lição do terceiro trimestre de 2021. E se tudo isso foi bênção, se esse trimestre inteiro foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. E se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem os meus contatos de e-mail, WhatsApp e também alguns links esses que te levarão para o meu Facebook, para o meu Instagram e para os grupos da EBD. Clica no link, você será do Instagram, você será redirecionado ao meu perfil, me segue no Instagram, entra nos grupos do Telegram, o grupo da EBD, onde eu disponibilizo esse material que eu uso em PDF gratuitamente para você, o grupo de Apocalipse Descomplicada, onde eu compartilho assuntos referentes ao livro de Apocalipse, e você me seguindo no Instagram, entrando para os grupos do Telegram. Então você terá acesso a todo o material que eu disponibilizo de forma fácil, rápida e gratuita. Também te lembrando para você assistir a videoaula dos adultos, que já foi ministrada no meu canal, já foi postado no meu canal, é a última videoaula também dos adultos, e eu te espero na próxima videoaula dos jovens do quarto trimestre de 2021. Querido irmão, querida irmã, amigo e amiga, jovem e adolescente que me escuta, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde,
hoje. Que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.